Estamos de volta com o programa Opinião nesta sexta-feira, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua companhia aqui na tela da TV Pantanal. Eu quero voltar aqui já com perguntas dos nossos telespectadores. O Genilson Borges, do bairro Mapim, de Várzea Grande, pergunta para o professor Lorenberg: se a Marina Silva fosse candidata a governadora do Distrito Federal, ela ganharia? O título dela é de Distrito Federal? Não é do Pará, né? Amapá. Amapá. Do Acre. Do Acre, né? Do Acre. Não ganharia. Terra de Chico Mendes. Ela não ganharia nem no próprio estado dela, porque ela tem uma resistência muito grande dentro do próprio estado. Ela ganharia para deputada federal, com certeza ganharia, para senadora ganharia, mas para governadora não ganharia. A presidente daria um trabalho, com chance, né? Teria chance, porque ela tem... A Marina Silva tem alguns aspectos... Olha, que na capital da República... O senhor não quer pensar nisso, não? Na capital da República não ganharia? Não ganharia. Porque Brasília está cansada de Arruda, Roriz, mas não essa ganharia. turma de bacana lá que... Não ganharia, porque ela tem muita resistência, tanto na capital como em São Paulo. No Rio, nem tanto, mas em outros estados ela também tem resistência, e sobretudo no estado dela. Ela não ganharia, não. Teria chances, com certeza, para a presidência da República. Eu diria que hoje ela teria maiores possibilidades do que o próprio Eduardo Campos. Hoje, ela teria muito mais chance do que o próprio Eduardo Campos. Existem alguns setores que é preciso analisar bem, Igor. Por exemplo, ela tem muita força do setor evangélico, que agora tem uma parte do setor evangélico está sendo abocanhado por aquele pastor Everaldo, né? Que é do PSC. Do PSC, exatamente. Então tem aí uma certa divisão. Por outro lado, o chamado setor da sociedade que defende o verde, que defende o meio ambiente, também não está todo em conjunto com ela. Então é preciso analisar bem esses setores. E respondendo rapidamente, ela não teria a menor chance de ser governadora do estado em Brasília. Concorda, Antero? Olha aí. Olha, pelo que Brasília votou no passado, concordo. Né? Pelo que tenho lido de pesquisas em Brasília, que Brasília quer mudanças, eu acho que Brasília quer mudança e acho que a Marina simboliza, sim, mudança. Se bem que essa pergunta também é inexequível, né? A Marina não é eleitora. Não é candidata lá em Brasília, ela é candidata a vice-presidente da República. Nem pode ser candidata, né? Nem pode ter. O título dela não é de lá, né? Não tem domicílio lá. Exatamente. Então, assim, mas acredito que Brasília vai ter surpresa nesta eleição. Quem são os candidatos, além do governador que é reeleição? Pois tem o Brizola, não é? Não, quem tem boa chance lá é um senador do PSB, o nome Rollenberg, senador Rollenberg. E o próprio senador do PDT, que poderia ter chance também, né? O Cristóvão. Mas o Cristóvão apoia o Rollenberg. O grande nome do PDT lá não era nem o Cristóvão, era o Regufe. Que é um deputado federal espetacular, um garoto que vi nascer na política de Brasília. É um economista brilhante, um rapaz muito ético, muito sério, e que deve ser candidato ao Senado na chapa do Rollenberg. Então essa chapa Rollenberg-Regufe, ela é uma chapa muito forte. E tem também uma candidatura nova lá do PSDB, do deputado Pittman, que é um candidato que pode fazer realmente um bom papel, juntamente com uma deputada Pedrosa, que é do PPS. Eu não vejo assim possibilidades dos velhos caciques, Arruda e Roriz, se saírem bem numa eleição em Brasília. Pô, previsão em eleição, Igor, eu sempre tive essa convicção. Previsão em eleição, previsão em jogo de futebol, né? Para mim é especulação, entendeu? É adivinha, é praticar a teoria do adivinho, né? A não ser que você consulte a tartaruga cabeção, né? Tartaruga cabeção, você pergunta para ela. Haroldo, conhece a tartaruga cabeção? Mas existem tendências? Haroldo, é o seguinte, a adivinhação não existe no campo da teoria política, mas você tem cenários e tem possibilidades, se melhor avaliada, se com cuidado e sem tendências para quem está analisando, puxar a sardinha para um lado e para o outro,
você tem mais ou menos um cenário propício a ocorrer na eleição. Mas as suas premissas, professor... Não, pelo que o professor está falando é o seguinte, pelo que o professor Haroldo está falando é o seguinte, se alguém falar que Pedro Táxi é favorito em Mato Grosso, é bobagem. Bobagem. Pode ser, é bobagem. O favorito pode ser Muvuca, na opinião dele, entendeu? Não. Todos têm a mesma... Qualquer previsão, você pode fazer uma previsão que o Muvuca vai ganhar. Entendeu? Para mim, todos têm a mesma chance. Então não... Ah, sim. Mas não funciona assim. Não, mas tem gente que acredita que Papai Noel existe. Por exemplo, o senhor é filiado a algum partido? Não. Qualquer um pode ser candidato. Entendeu? Enquanto não se efetiva ali o voto final. Sim, mas aí cada um pode ser candidato, que seja filiado ao partido, seja maior que 40 anos, as premissas que o senhor utilizou para dizer isso foram premissas de regularidade, professor. Não, professor, isso aqui eu dou por escrito. Muvuca não tem a mesma chance que Pedro Táxi. Eu não estou dizendo isso. Você disse, todos têm a mesma chance. Não. Você não está dizendo, você disse. Agora você quer desdizer, beleza. Até a eleição, pode existir fatos novos. Tá? Pode existir fatos novos. Mas aí já é uma outra teoria. Não, sim, é uma outra teoria. A eleição não está aí. Pode ser que um marciano chegue aqui na Terra. Pode, no campo da possibilidade, pode. Tá bom. Chegar além de Marte aqui. Se tem uma intervenção e se o Walter no campo da queira governar mais 4 anos. Tem um mecanismo de dominar a inteligência dos matrimônios. Tá bom, então tá bom. Agora que inventou o negócio aqui. No campo da possibilidade, pode. Você lembra daqueles caras assim, esse cara tá eleito e perdeu a eleição. Você lembra disso? Um monte de gente. Não era nascido. Não era Haroldo, vamos conduzir para uma parte técnica. Vai nessa pra você ver. Vamos para argumentos. Haroldo, para aí. O Haroldo tem razão quando ele diz que qualquer pessoa que seja filiado a um partido pode ser candidato. Isso é evidentemente que pode. Isso é evidentemente. Que seja ficha limpa. Desde que seja filiado. Porque nós não temos aqui a possibilidade de um candidato independente. Aliás, o Pedro Táxi, quando estava na comissão de reforma agrária do Senado, ele sugeriu isso e não passou nem na comissão. Candidatura autônoma, né? Individual. Exatamente. Então, esse é um ponto. O segundo, Haroldo, é claro que um fato novo ou qualquer mudança, digamos, vamos imaginar que a Operação Ararat, na sua edição número 7, traga aí uma bomba, uma denúncia com uma pessoa, um figurão envolvido, que é a grande força política eleitoral. É aí que eu quero chegar. Não, aí vão gerar novas previsões. É lógico. Exato. Lógico. E dentro dessa nova previsão não existe a possibilidade, Haroldo, de chegar o marciano não existe. Então, pronto, é aí que eu quero chegar. Exatamente. É aí que eu quero chegar. É o que nós chamamos de acaso. Não, na política existe uma lógica. Na política existe. Vou trazer um exemplo só, para você entender, Haroldo. Lembra quando, o Antero deve lembrar disso, quando Roberto França disputava a prefeitura de Cuiabá, e aí o Frederico Campos chegou de uma hora para outra e ganhou as eleições do Roberto França, e que todas as pesquisas mencionavam ele como futuro prefeito. Onde errou? Deixa eu dar um depoimento aí. Não, eu só queria... Então termina. Tá, eu só queria fechar. Onde errou? Todas as pesquisas colocaram que o Roberto França seria o candidato eleito, e quando ele acordou, ele foi derrotado nas urnas. O que faltou aí, Haroldo, foi exatamente os analistas, os comentaristas, as pessoas que estudam a política, olhar o cenário completo. Sim. Ele ficou só preso à pesquisa eleitoral. E, no entanto, o cenário político já estava mencionando o enfraquecimento do próprio Roberto França naquela oportunidade, e que não foi identificado pelas pessoas que estavam junto com ele e muito menos pelo analista, pelo avalista. Professor, eu só vou dar um testemunho aí. Eu trabalhei naquela eleição. Eu era deputado federal brasileiro e trabalhei naquela eleição fazendo a campanha de José Meirelles, que foi o terceiro colocado nessa eleição. Primeiro foi Frederico, depois Roberto e terceiro Meirelles. Exatamente. Quando o Roberto se lançou, é preciso entender o seguinte, que ele não aceitou o apoio do PFL, do DEM, hoje DEM. Hoje DEM. Né? Ele não aceitou o apoio do PFL. Por falta de ter o que fazer, eles foram buscar Frederico Campos em Cubatão para trazer aqui para ser candidato. Exatamente. O Frederico tinha sido governador de Mato Grosso. E prefeito de Cuiabá antes de ser governador. E prefeito de Cuiabá nomeado por Pedro Pedrocian, né? Antes de ser governador. Então, ele era governador de Mato Grosso, Frederico Campos. Ele vem nessa condição para disputar a eleição.
Começa a eleição, uma campanha paupérrima, ele fazendo campanha de casa em casa, etc. e tal. Há 20 dias da eleição, eu me lembro porque eu trabalhava no marketing do Meirelles, chegou aqui o pessoal da Census de Belo Horizonte, que foi a primeira vez que teve uma pesquisa em Cuiabá, contratada realmente de fora, que o pessoal da Census veio aqui para fazer a pesquisa para o Meirelles. Faltavam 20 dias para a eleição e o pessoal da Census e a campanha do Meirelles estava criticando muito o Roberto França. E o pessoal da Census fez a pesquisa e chamou o comando da campanha no apartamento do Dante, aqui perto da Avenida do CPA, e falou o seguinte: olha, pela pesquisa, portanto é possível sim previsão, você tem instrumentos científicos para fazer previsão, pela pesquisa pode trocar de crítica, pode direcionar a crítica para o doutor Frederico Campos. Mas por quê? Todo mundo levou um susto. O Roberto ainda aparecia em primeiro com 28, o Meirelles aparecia com 26 e o Frederico com 24. E o analista político da Census disse para nós o seguinte: futuro prefeito de Cuiabá, se vocês não conseguirem reverter, ele era o terceiro. Se vocês não conseguirem reverter, é o Frederico Campos. Por que isso? Porque ele foi analisar o perfil de quem votava em cada candidato. E depois foi analisar o perfil do indefinido. O grosso dos indefinidos era exatamente igual ao perfil de quem já estava votando no doutor Frederico. O indefinido era majoritariamente funcionário público que estava com receio de falar em quem votava. Ele falou: olha, por esta pesquisa aqui, o futuro prefeito é Frederico Campos. Então, assim, mas foi imprevisível. Foi imprevisível para alguns. Para algumas pessoas. Para quem tinha dado as informações. Para quem estudou aquela eleição e tal, e trabalhou naquela eleição. Tanto é que nos últimos programas a gente tentou mostrar realmente a possibilidade do Meirelles ser melhor que o doutor Frederico e não teve jeito. Ele ganhou a eleição. Portanto, a previsão existe. Sim. Existe lógica, existe todos os dados que como é que eu queria... Agora a tréplica, vai. Como é que... Agora, deixa eu falar também. Agora... Senhoras e senhores, muita atenção. Como é que o Tiririca aparecia na pesquisa em São Paulo? Tá na pau. Não aparecia. Não é assim não. Não é. Só cabe uma pequena observação. O majoritário proporcional. Foi para proporcional. Não vale. Não vale. Como que não vale? Não vale, nós já debatemos isso aqui. Você está dizendo o seguinte, que você vamos supor que eu resolva hoje ser candidato a deputado estadual. Isso aqui é o copo. Isso aqui é telefone. Eu não vou ser eleito? Haroldo, não. É possível fazer uma pesquisa? É possível fazer uma pesquisa para o Executivo e para o Senado em razão do número pequeno de candidatos. Diferentemente, há uma pesquisa para proporcional, tanto para deputado estadual, para vereador ou para a Câmara Federal, diante de um número de candidatos. Vou dar um exemplo só. Professor, mesmo nesse exemplo do Tiririca, vamos ser sinceros aqui, professor Haroldo. Por que é que pediram para o Tiririca ser candidato? Por causa da possibilidade... Porque ele ia explodir de voto. Exatamente. Porque ele ia explodir de voto. Por que é que pediram para ele ser candidato? Alguém fez a previsão que o Tiririca candidato ia explodir a urna. Exatamente. Não foi por acaso. Não foi por acaso. E foi feita uma previsão. Não foi por acaso, Haroldo, quando o Enéas saiu candidato pela primeira vez a deputado federal por São Paulo, ele já tinha passado por 3 candidaturas à presidência da República e tendo menos de 1 minuto e meio de programa no horário político eleitoral. Tanto surgiu o meu nome Enéas, né? E quando ele foi candidato a deputado federal, ele obteve 1.567.000 votos. Puxou 15 deputados. Né? Uma quantidade de votos suficiente para disputar ao Senado. Ele conseguiu puxar, junto com ele, 5 candidatos do PRONA, com 200 votos cada um. Ok, professor. Mas veja bem. Mas é para proporcional. Sim, exatamente. Mas aí os dois, tanto o senhor... Só um minuto. Tanto o senhor como o Antero estão caindo em inconsistência. Por quê? Vou te explicar por quê. Na tese. Vou te explicar por quê. Vocês acabaram de dizer que a pesquisa proporcional não tem força suficiente para indicar... não, você falou agora com relação à amostra, entendeu? Como é que chegaram a decidir que o Tiririca seria um grande candidato? Se a pesquisa na proporcional não tem consistência. Mas por ele que 24 horas por hora. Não, cair em consistência. Não. 24 horas por dia ele tinha a mídia a seu favor.
Haroldo, não, se você não justifica. quiser... Desculpa, mas aí não justifica. Eu quero saber o seguinte, você fica feliz se a gente concordar com você? Não é questão disso. Não é questão disso. Você quer um copo d'água? Não é questão disso. Vocês caíram em inconsistência de argumento. Não, Haroldo. Falaram, verdade, falaram que a pesquisa proporcional não indica absolutamente nada, entendeu? É ruim de se analisar. E logo em seguida disseram que acharam o Tiririca numa pesquisa proporcional que seria um grande candidato. Não, nós não falamos pesquisa, não. Não é verdade. Não falava pesquisa proporcional. Aí não derruba a tese. Não. Derruba a tese. Não foi de pesquisa. Não derruba a tese. Aí eu não vou concordar. Não, Haroldo. Você tem todo o direito de não concordar. Haroldo, nós não falamos em nenhum tem o momento direito de se pesquisa. apropriar da verdade. Não, de forma alguma. Longe de mim né? qualquer tipo de verdade. Mas também próximo de mim o direito de colocar a minha posição. Entendeu? Não, é evidente. Agora, Inclusive tomando um copo d'água agora. É importante esse debate aqui com o professor Haroldo, porque assim, nunca foi candidato. Né? Vou dar um exemplo de quem nunca foi. Quase foi candidato. Silvio Santos. Se você é candidato proporcional, você não precisa fazer pesquisa para saber que ele é um nome massificado. E assim você pegar grandes nomes da comunicação. O Clodovil. Temos muitos exemplos dentro do Congresso Brasileiro. Romário. O Tiririca. O Romário. O Romário agora vem como candidato a senador no Rio. Só que agora vem com uma postura, né? Porque ele fez um bom mandato de deputado federal. Ele surpreendeu. Do mesmo jeito que o Tiririca foi lá para fazer palhaçada, o Romário fez um mandato sério lá em Brasília. E vai sair candidato agora ao Senado pelo PSB do Rio de Janeiro. Entendeu? Então você sabe que essas pessoas muito massificadas, elas, numa eleição proporcional, é evidente que elas muito provavelmente, sem pesquisa nenhuma, tem projeção para obter sucesso. Sem dúvida. É diferente do cara que não é conhecido. Exatamente. Bem, chamar o que é intervalo diferente comercial. de uma candidatura majoritária. Sem muito dúvida, diferente. Sem dúvida. Peraí, professor Haroldo, o senhor concorda dele chamar o comercial? Posso chamar o comercial? Pode chamar o comercial. Muito obrigado. Mas arruma a gravata aí, o tatuagem. Quer arrumar pra mim, por favor? Então, vamos Fica à lá, vamos lá. vontade. Chamar o intervalo comercial. Voltamos em instantes com o programa Opinião nessa sexta-feira. Não saia daí.